Que bom que você separou esse momento. Em qualquer lugar que você esteja, não veja este vídeo como apenas mais uma transmissão online. Ele é o nosso culto de adoração a Deus. Não assista a esse culto. Participe dele. Independente de onde você esteja, Deus está aí. Adore-o. Exalte-o. Glorifique o nome dele. Só ele é digno de ser adorado. Deus preparou algo especial para você hoje. Prepare-se. Abra o seu coração. Ouça a voz de Deus. Faça desse momento um verdadeiro culto ao nosso Senhor Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus, por tudo que é, Pai, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito ainda de fazer nas nossas vidas, Jesus. Engrandecido, exaltado seja o teu santo nome, Pai. Que a tua igreja possa se unir ante a tua presença para adorá-lo, Jesus. Sempre, sempre, sempre. Amém. Amém. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, da tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor no Pai, o justo Deus. Recebi por sua cruz, na morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Gentilmente me atraiu.
mudou a minha história. Me fez que ninguém pode imaginar. Você acreditou nisso. Só vivo pra você. Eu sou um não. A glória, a força, o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer de quem penso eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer, nem desanimar. E como aquela mãe que não existiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez que ninguém pode imaginar. Você acreditou nisso. Só vivo pra você. Eu sou um cruzão. A glória, a força e o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer de quem penso. Você mudou a minha história e fez que ninguém pode imaginar. Você acreditou nisso. Só vivo pra você. Eu sou um cruzão. A honra, a glória, a força e o levantar das minhas mãos é pra dizer de quem penso de quem penso Aleluia, Deus. Senhor é o único digno, Pai, digno. Meu Deus, essa noite, Senhor, nós nos colocamos na Sua presença para adorá-lo, para exaltá-lo, Pai. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, vamos cantar ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos
igreja. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti, só a ti, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a ti. Oh, Pai, que esse seja um tempo de consagração, ó Deus. Consagrar a ti, ó Deus, tudo o que temos, tudo o que somos, tudo que venhamos a ter, ó Deus. Um tempo, ó Deus, em que a nossa fé, ó Pai, ela está firmada em Ti mais do que nunca, Senhor. Porque temos a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós te glorificamos por isso, Jesus. Aleluia. Irmãos, boa noite. Eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui, né, de volta para ter um contato com os irmãos, mesmo não sendo, né, pessoalmente, do jeito que a gente gosta, né, mas mesmo assim a gente não pode deixar que os problemas da vida, que tudo aquilo que vem nos impede de ter uma comunhão uns com os outros. Então essa forma que nós encontramos, né, que Deus providenciou para nós, para a gente estar reunido, né, dessa forma, nós vamos continuar em comunhão uns com os outros, e que este é o momento que nós vamos nos aproximar mais, quando a gente tiver chance de voltar a normalizar tudo aquilo que nós estamos enfrentando. A gente não tem dúvida de que Deus está nesse negócio. Deus está no controle de tudo, para que nós venhamos, ó Deus, a edificar a nossa vida diante dele. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma mensagem que eu pude aprender, né, descobrindo como que Deus age, né, nas nossas vidas como servo dele. Eu gostaria que você meditasse naquilo que nós vamos falar,
qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Que você vai descobrir. Eu quero apresentar diante do que nós vamos falar nessa noite, um personagem interessante, conhecido, né, biblicamente falando, conhecido praticamente do mundo inteiro, que é a pessoa de Moisés, né? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 7, ele descreve ali alguma coisa que nos esclarece isso, né? Mas Moisés foi aquela pessoa que, quando ele nasceu, ele era para ser morto, né? Era para ser eliminado, porque era o regime daquela região ali, né? Mas a sua mãe, né? As pessoas viu que ele era uma pessoa especial. A Bíblia, muitas traduções falam que ele era formoso, né? Mas é uma forma que Deus encontrou de preservar a vida de Moisés, porque ele tinha um projeto na vida dele. E eu quero dizer para você que o mesmo projeto que ele teve na vida de Moisés, ele tem nas nossas vidas, na sua vida também. E eu quero mostrar isso. Quando, lá no capítulo 3, a partir do verso 1, Moisés, então, Deus começa um diálogo com Moisés, e ele começa contando a história da vida de Moisés. Ele diz assim: Moisés, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, e brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: eis-me aqui. E disse: não chegue para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Essa é a palavra de Deus, né? Quando Deus começou esse bate-papo com Moisés, e ele tinha um objetivo naquele início daquele ministério da vida de Moisés. Quando ele viu aquele povo sofrendo na mão de Faraó, o clamor que ele percebia, Deus sofrendo, o povo sofrendo, né? Então ele viu Moisés capaz de ser um instrumento para conduzir aquele povo. Então, quando ele começou a conversar com Moisés, no livro de Êxodo, até no capítulo 7, 8, ele vem tentando, né, dialogar com Moisés. Moisés, então, desistia, ele desculpava com Deus que ele era um homem capaz, que ele não tinha condições, que ele não sabia falar, né? Várias desculpas Moisés colocava diante de Deus. Interessante que quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele não desiste, porque Ele conhece a nossa capacidade.
Ele conhece o nosso potencial, que nem mesmo nós conhecemos, e Moisés era essa pessoa. E Deus via nele uma capacidade tão grande, Deus foi insistindo. Aí por fim Deus virou para ele e falou assim: olha, você tem seu irmão que pode te ajudar. Aí ele começou a dar orientação para Moisés, o que Moisés faria, né, para chegar diante de Faraó. E na mesma orientação de Deus, Moisés começou o seu trabalho, mas aquele povo já chegou para Moisés e falou com Moisés: olha, nós estamos sofrendo na mão do rei, você é o culpado. Nós estamos sendo castigados. E Moisés continuou o processo, né, chegando a Faraó. Então, quando Moisés chegou a Faraó ele ignorou, né, aquilo que Moisés falava através de Deus, né, e Moisés foi insistindo, né, sempre Moisés voltava com uma outra palavra, sempre Moisés voltava lá com outra tentativa. Aí ele voltou para Deus e questionou com Deus, né, que realmente Faraó estava invencível. Aí Deus então começou a dar um ânimo em Moisés. No capítulo 4, Deus começou lá a mostrar para Moisés quem ele era, né? Então Deus começou a mostrar para Moisés. Moisés estava lá com uma vara na mão, né? E ele perguntou para Moisés: o que você tem na mão? Moisés falou: uma vara. Aí Deus falou com ele: lança ela no chão. Aí Moisés lançou aquela vara no chão, aquela vara virou cobra. E ele tornou a falar para Moisés: agora você pega. Ele foi lá para pegar aquela cobra, e ele pegou ela e tornou vara. Aí Deus ainda foi mais além com Moisés, falou com Moisés: Moisés, agora mete a mão no seio. E Moisés meteu a mão no seio. Quando ele tirou a mão estava leprosa, né? E eu imagino o susto que Moisés tomou, né? E Deus falou: agora se torna a meter a mão no seio. Ele meteu a mão no seio e a sua mão saiu sã novamente. O que Deus queria mostrar para Moisés com aquilo? É que ele era Deus Todo-Poderoso, que ele era capaz de solucionar aquele problema usando Moisés. Então ele começou a questionar com Moisés e foi indo, até que ele apresentou Moisés, o seu irmão, falou: o seu irmão pode te ajudar, né? Você não precisa desistir, que ele vai falar para você tudo aquilo que eu determinar. Então Moisés começou o trabalho. Quando ele questionou com Deus, que o Faraó não recuava, Deus falou para Moisés: falou assim: olha, eu vou te ajudar. Eu vou começar um processo que só eu posso fazer. Então Deus começou a mandar pragas. Foi mandando uma praga, o Faraó continuava resistente, foi mandando outra praga, o Faraó continuava resistente, né? E ele foi além. Quando ele mandou a última praga, que realmente começou a matar as crianças, eu acredito que, apesar do coração de Faraó ser duro, né, mas ele tomou uma outra decisão de libertar o povo, deixar o povo ir, entre aspas, né? Ele deixou o povo ir, mas quando o povo estava indo, sendo conduzido por Moisés, o exército dele foi atrás para impedir. E a mesma vara que Deus mostrou para Moisés o que ela seria na mão dele, se ele confiasse em Deus, Moisés, quando chegou na beira do mar, ele bateu aquela vara, a água abriu e o povo de Deus passava. Interessante que a água continuou aberta. Quando o povo terminou de passar, o exército de Faraó entrou, né? E Deus foi permitindo que eles fossem ceifados pelas águas.
e ali venceu a primeira etapa daquele desafio. Eu quero mostrar aqui um pouco do que Deus queria fazer com aquele povo e qual que era a imagem ou qual que era a mensagem que Ele queria deixar para nós que vivemos hoje. Quando o povo entrou no deserto, interessante que ali eles teriam que continuar exercitando a fé, continuar sendo obediente a Moisés, seguindo todos os seus passos, as suas orientações, porque ele era o líder, ele conduzia aquele povo. Mas eles tinham ali que exercitar a sua fé, porque eles iam precisar de tanto socorro de Deus que eles nem podiam buscar. Mas eles continuaram só reclamando, né? E Moisés já não estava aguentando mais, porque ele era humano, ele era servo de Deus, mas ele era humano, né? Ele já tinha questionado os seus limites. Aí ele, lá no primeiro Números, capítulo 21, versos 5 a 9, aquele povo já tinha reclamado tanto com Moisés, né? E ali chegou um momento que aquele povo chegou e começou a clamar com Moisés: ó Moisés, esse Deus seu e você está nos fazendo sofrer. Aí Moisés voltou a Deus e pediu socorro de novo: ó Senhor, agora eu estou enfrentando esse povo. Aí Deus providenciou ali algum recurso, entre aspas, para Moisés fazer com aquele povo, mas não era aquilo que Deus queria, né? Aí eles, os problemas que aquele povo enfrentava, né? Eles colocavam diante de Moisés, eles tinham fome, tinham sede, mas Deus já tinha mandado maná, tinha mandado água através da vara de Moisés, e mesmo assim aquele povo continuava incrédulo, né? Aí Deus, chegando para Moisés, falou: Senhor, agora eu tenho um outro problema para o Senhor resolver para mim. E por fim o castigo de Deus era permitir que cobra picasse aquele povo, e eles começaram a morrer. Aí por fim chegaram em Moisés: agora aí, ó, nós estamos enfrentando outro problema, agora nós estamos sendo picados pelas cobras e nós estamos morrendo, nosso povo está morrendo, nós precisamos de nos livrar dessa. Aí Deus virou para Moisés falou para Deus assim: ô Senhor, agora me ajuda, porque eu não estou dando mais conta. Agora por fim está aparecendo uma cobra e está picando o povo e está morrendo todos, como é que eu faço? Aí Deus falou para Moisés: olha, faz aí no deserto uma serpente, e aí você vai instruir eles, essa serpente, todas as vezes que você for picado por uma cobra, você olha para ela, você será curado. E assim eles fizeram. Eu sei que essa história, ela é grande. Se a gente for lendo o livro de Êxodo até lá, em Números, ele vai falar exatamente essa história que nós estamos vivendo, que o povo de lá viveu, e essa história que mais ou menos hoje nós estamos vivendo. Não naquele objetivo, né? Mas o sofrimento é o mesmo, a dúvida é a mesma. Quantas pessoas hoje devem estar pensando: por que nós estamos sofrendo? Por que o Brasil está nessa situação? Por que o mundo está nessa situação? O próprio Deus mostrou lá, quando ele pediu Moisés para providenciar aquela estátua. Aquilo ali era um exemplo de salvação para aqueles que não criam em Deus. Porque se eles tivessem fé, se eles acreditassem em todos os sinais que Deus havia feito antes, eles não precisavam de reclamar com Moisés e nem questionar Deus. Mas eles continuaram até chegar a esse ponto. E uma coisa que nós percebemos, que eles viveram 40 anos rodopiando ali no deserto.
E eles não conseguiram chegar na terra prometida. Nem Moisés chegou. Aonde nós queremos chegar? Qual é a lição que nós tiramos dessa mensagem para a nossa vida de hoje? Cada época, principalmente as pessoas que moram nas cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, essas cidades maior, onde tem uma aglomeração grande de pessoas, é onde enfrenta mais essas dificuldades que nós estamos vivendo. Mas nós sabemos que isto tem a mão de Deus, porque sem ela nada disso acontece. Eu quero pegar essa história que nós estamos contando lá do Velho Testamento e transferir ela para o Novo Testamento, para a gente poder entender o que nós precisamos fazer, ou o porquê que nós estamos vivendo isso, que realmente nós enfrentamos hoje, que o mundo inteiro não está acostumado com isso. Nós precisamos entender o que o Novo Testamento fala. E o mesmo Deus que orientou Moisés lá, ele realmente, naquela época, Moisés falava com Deus através do anjo. Lá na sarça o anjo falou. Quando Deus apresentou, ele queria ver, não conseguiu, porque ele não podia ver a face de Deus. Mas ele entendeu o poder de Deus em cada item, em cada milagre, ou cada praga que Deus mandava para Faraó. Ele entendeu que Deus era grande, poderoso, e ele era o único que podia salvar a humanidade. Mas lá no Velho Testamento, a salvação era, eles tinham um alvo para se atingir, que era uma terra prometida, uma terra de fartura, uma terra que mana leite e mel. Quando fala mana leite e mel, é uma terra que você pode produzir. E hoje, quando nós voltamos para o Novo Testamento, nós não temos diante de nós uma terra, nós não temos diante de nós um local reservado para a gente plantar ou colher, mas nós temos no campo espiritual, onde eu posso plantar, onde você pode, onde eu posso colher, você pode, onde eu posso realmente viver pela fé no campo espiritual, onde a gente não consegue ver, mas a fé nos faz enxergar aquilo que nós vamos viver quando tudo se tornar somente espiritual. Eu creio, eu costumo falar que nada nesse mundo acontece sem a permissão de Deus. E esta epidemia que nós estamos vivendo, Deus permitiu. Eu creio que Ele tem o objetivo de nos ensinar a confiar verdadeiramente nele, nesse momento que nós estamos vivendo. Eu quero voltar quando Deus começou a falar. Ele nunca prometeu nós vida mansa aqui na terra. Ele prometeu aqui, ele falou o seguinte: ó, no mundo tereis aflições. Por que ele pôde passar essa receita para nós? Porque ele era santo, era filho de Deus, não tinha pecado, não pecou, passou toda a sua trajetória aqui sem pecar, mas ele enfrentou como se ele fosse um pecador. Mas ele venceu toda a etapa que ele realmente passou de sofrimento nessa terra. E ele venceu. Aí ele nos deu a receita: tende bom ânimo, porque eu venci. E vocês também podem vencer. Mas para vencer, vocês têm que permanecer na minha presença. Qual que é o significado de permanecer na presença do Senhor? Quando Deus, através de Jesus, né, Jesus já tinha se tornado carne para habitar entre nós, para relacionar conosco, para nos aconselhar, para nos instruir. Ele fez isso através dos discípulos. E ele começou lá, né, falando, lá no livro de João,
ele estava falando com um judeu que vinha da lei, que era realmente o líder religioso, porque ele entendia tudo, né, que era Nicodemos. Esse texto, eu lembro da mensagem do irmão Maia, domingo. Esse texto todos conhecem, sabe de cor, salteado, mas muitas vezes a gente não sabe a mensagem que ele quer nos ensinar. E quando Jesus falou para Moisés, quando Deus falou para Moisés, né, lá, Jesus veio e falou também para Nicodemos tudo aquilo que nós precisávamos fazer. E quando Nicodemos mostrou que ele era um homem apto, sábio, preparado, diante da lei, Deus, através de Jesus, mostrou para ele que ele era preparado diante da lei, mas diante da graça, ele não entendia nada. E Deus mostrou, através de Jesus, para ele que ele precisava de ter uma transformação de vida. E então, quando ele focou, Jesus focou com Nicodemos naquilo ali, ele voltou lá no texto que nós lemos, lá no deserto, e ele falando aqui, nesse texto, eu não vou ler, mas o Evangelho de João, no capítulo 3, verso de 1 até o 17, você pode ler que você vai entender. Aí quando ele chega lá no verso, me parece 14, ele diz para Nicodemos: assim como Moisés levantou serpente no deserto, para aquele povo incrédulo, que duvidava, eles foram salvos daquelas cobras, daquelas serpentes, através de uma serpente de bronze. Aqui também, para o homem ser salvo, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Jesus falando para Nicodemos a respeito dele. E eu acredito que aquela mensagem ficou registrada na mente de Nicodemos. O que eu quero fazer com isso? Eu quero deixar essa mensagem gravada no seu coração, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Porque nós estamos vivendo uma época de muita aflição, de coisas que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos controlar. Mas o próprio Jesus mostrou que Ele é o nosso socorro em todo momento da nossa tribulação. Eu quero voltar agora a falar com a igreja que me ouve. Todos nós estamos vivendo a mesma dificuldade, mas o Senhor nos sustenta. E nós precisamos de aproveitar essa tecnologia que temos para nos comunicar, para permanecer fiel e relacionar uns com os outros. Eu tenho vários exemplos da tecnologia de hoje. Quando no aniversário da igreja nós tivemos a oportunidade de ter a FAI lá com o missionário, mandando mensagem como se ela estivesse aqui com a gente, testemunhando as maravilhas que Deus já fez na vida dela, nesta igreja, e na vida dela onde ela está hoje. Deus pode te usar dessa forma. E nós podemos aproveitar toda a tecnologia que temos e fazer realmente a vontade do Senhor, chegando mais perto dele. E Ele vai nos sustentar, nos fortalecer. Que nós sejamos mais fiéis, mais servo, mais atuante no seu ministério do que antes dessa epidemia. Quando o inimigo pensa que vai nos frustrar, nosso Deus nos ajuda a dar a volta por cima. E nós seremos mais fortes, seremos mais atuantes e seremos realmente o instrumento verdadeiro na mão do Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem, mas eu quero deixar uma palavra de ânimo para cada um que me ouve nessa noite. Vamos nos unir, vamos exercitar nossa fé e vamos procurar a ser mais fiel ao Deus que nós servimos. Porque é assim,
o inimigo não terá força para atuar em nossas vidas. Eu quero encerrar fazendo uma oração com vocês, e vocês podem também orar comigo silenciosamente. Deus de amor, Deus de misericórdia, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, essa mensagem que está exposta para cada um de nós nos alimentar por ela. Que o Senhor possa, ó Deus, atuar em nossas vidas de uma forma inexplicável neste momento tão difícil. E que nós possamos, ó Pai, dar a volta por cima. Que nós possamos, ó Pai, encerrar o processo dessa epidemia mais forte, mais atuante, mais seguro de que nós estamos no seio da vontade do Senhor. Abençoa, ó Pai, esta igreja. Abençoe, ó Deus, cada irmão que faz parte desse ministério. O pastor que está, ó Pai, com um desafio. A igreja em célula é uma igreja que realmente trabalha, que atua no seu ministério. E que cada um, ó Deus, faz realmente o seu trabalho individual, mas que ele tenha a alegria de conviver uns com os outros, para que o teu evangelho seja pregado. Ó Pai, nós glorificamos o teu nome por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.